Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse novo projeto, né, da Alcron, projeto de webinars. E nada melhor do que a gente começar esse ciclo falando de um tema tão relevante, né, atualmente, que é o Covid-19. Então, essa webinar vai ter como tema Covid-19, principais vacinas e armazenamento. E ela vai ser ministrada por mim, Henrique César, e pela minha amiga, a doutora Ana Cláudia Oliveira Carreira. Então, nada melhor do que a gente começar falando sobre Covid, mostrando números que são importantes para a gente mostrar o quão grave essa doença se tornou no mundo. Então, esses números são referentes à incidência e à mortalidade da doença. Incidência é relacionado ao número de casos que foram diagnosticados da doença. Então, se vocês olharem aí, hoje, com os dados de ontem, né, com a última atualização que foi feita ontem, existe um número aproximado de casos de 159 milhões de casos diagnosticados. E os países que estão posicionados no ranking, né, da incidência dessa doença, mostrando aí nessa tabela do lado, é os Estados Unidos, a Índia, o Brasil, a França e a Turquia. Os Estados Unidos aí na ponta, né, desse ranking com um número de casos extremamente elevado. Um outro número que é importante a gente mostrar para explicar para vocês a problemática do Covid-19 é a mortalidade. Mortalidade se refere à quantidade de pessoas que morreram de Covid-19, né, dessa doença. Então, o número de mortos hoje em dia está girando aí na faixa de 3 milhões e 300 mil pessoas. E os países que assumem, né, as principais colocações aí no ranking do número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, a Índia, o México e o Reino Unido, né, com uma grande quantidade de mortes. Então, para a gente ver o quão grave se tornou a Covid-19 no mundo inteiro, é importante eu mostrar para vocês uma tabela, que está presente aí no próximo slide. Essa tabela mostra as principais causas de morte por doenças no mundo. É uma pesquisa que foi desenvolvida por um instituto de pesquisa da Universidade de Washington, né, nos Estados Unidos, e ele mostra que o Covid-19 aí assume a quarta colocação como principal doença que causa mortes no mundo, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares, né, que estão aí em primeiro lugar na tabela, como vocês estão vendo. Em segundo lugar, doenças vasculares cerebrais, que são os derrames, né, os acidentes vasculares cerebrais, e doenças pulmonares obstrutivas, que são bronquites e efemas pulmonares. Então, logo após essas três doenças, a Covid-19 aí surge como uma das principais causas de morte no mundo, e isso é um dado extremamente relevante, porque a gente só tem praticamente 1 ano e meio de pandemia, né, e 1 ano e meio de pandemia, a Covid-19 está disputando com doenças que são acostumadas a matar grande quantidade de pessoas. Saindo dessa visão global, é importante a gente ver também a visão por país. Se a gente considerar país por país, a gente vai ver que esse problema se torna ainda mais grave, porque o Covid-19 passa de todas essas doenças que eu mostrei para vocês no slide anterior, e assume o primeiro lugar como a principal causa de morte, né, nesse período do surgimento da pandemia, que se iniciou no final de 2019 para começo de 2020. E nesse mapa a gente consegue ver exatamente isso. Alguns países, né, esses países que estão em laranja, são os países que a Covid-19 assumiu a primeira colocação como causa de morte. Então, são países principalmente da América do Sul, incluindo aí o Brasil, Colômbia, Chile, Equador. O México também está em laranjinha, mostrando também que lá o Covid-19 é um importante problema de saúde pública. E alguns países da Europa, como o Reino Unido, como a França também, o Covid-19 assume essa primeira colocação, né, como principal causa de mortes nesses países. Então é importante a gente sair dessa visão global e ver qual é a situação do Brasil atualmente. Então, no próximo slide, a gente vai ver exatamente isso. O Brasil, ele, como eu mostrei nos slides anteriores, ele ocupa posições importantes, seja relacionado à incidência, seja relacionado à mortalidade da Covid-19. Então, em incidência, o país aí tem praticamente 26 milhões, né, de casos, 16 milhões aproximadamente de casos diagnosticados,
com 423 mil mortes. Os principais estados que encabeçam nessa lista de estados onde são diagnosticados tanto a incidência quanto a mortalidade. Em primeiro lugar está o estado de São Paulo, né, com o maior número de casos e o maior número de mortes, seguido pelo estado do Rio de Janeiro e posteriormente pelo estado do Ceará.